Na psicologia contemporânea, o termo neurose é frequentemente associado à psiconeurose ou distúrbios neuróticos. Refere-se a qualquer condição mental que cause angústia, mas não prejudique o pensamento lógico ou a capacidade funcional da pessoa. Carl Jung, um renomado psiquiatra suíço, observou que muitas pessoas podem se tornar neuróticas simplesmente por serem consideradas normais pela sociedade. Para algumas delas, a ideia de serem educadas para se conformar com a normalidade pode ser angustiante, pois sua verdadeira necessidade é viver vidas que são consideradas anormais. No mundo atual, com sistemas educacionais que promovem a uniformidade de pensamento, mídia de massa que molda nossas preferências, publicidade que nos influencia e mídias sociais que podem envergonhar quem se desvia do padrão, muitas pessoas tendem a ser conformistas. No entanto, essa conformidade excessiva pode estar relacionada à neurose. Uma neurose é caracterizada por altos níveis persistentes de ansiedade e um medo geral em relação à vida. Além disso, pode incluir sintomas como depressão, culpa, fobias, obsessões, compulsões, preocupações excessivas, insônia, irritabilidade e raiva. Jung argumentava que esse medo da vida em neuróticos resultava de perturbações no processo de adaptação e em um desenvolvimento prejudicado da personalidade. Em termos mais simples, um indivíduo neurótico é alguém que enfrenta dificuldades para se adaptar às demandas da vida. Isso resulta em uma personalidade que fica estagnada e presa em uma luta constante, com poucos ou nenhum momento de alívio. Embora a neurose não seja uma condição necessariamente fatal, ela gradualmente mina a vitalidade da vida. A neurose limita nosso potencial, nos mantém confinados em uma zona de conforto cada vez menor, nos faz sentir culpados por não viver plenamente, prejudica nossos relacionamentos, inibe o desenvolvimento de habilidades e afeta negativamente nossa saúde física devido aos efeitos da ansiedade crônica e da depressão no corpo. Carl Jung chegou a descrever uma neurose como a agonia de uma alma humana em toda a sua vasta complexidade. De acordo com Jung, uma doença neurótica é desencadeada por 3 condições. Primeiro, a pessoa enfrenta um desafio significativo em sua vida. Segundo, por várias razões como medo, preguiça, dúvida ou simplesmente falta de discernimento, a pessoa evita confrontar esse desafio. Terceiro, a pessoa utiliza mecanismos de defesa para reprimir esse problema e mantê-lo fora de sua consciência. Esses mecanismos de defesa incluem coisas como reprimir pensamentos, transferir emoções, projetar problemas em outras pessoas, se envolver compulsivamente em atividades para evitar pensar no problema, recorrer à automedicação para entorpecer os sentimentos ou evitar situações que despertem a consciência do problema. Em resumo, a neurose ocorre quando alguém não apenas enfrenta problemas na vida, mas também os evita e os suprime de tal forma que se tornam inconscientes. O uso de mecanismos de defesa tem um custo significativo, que é o aumento da ansiedade. Como Carl Jung observou em um de seus pacientes neuróticos, reprimir pensamentos desagradáveis cria um vazio psicológico que, com o tempo, se enche de ansiedade. Se essa pessoa tivesse confrontado conscientemente seus pensamentos desagradáveis, teria compreendido o que estava acontecendo e não precisaria recorrer à ansiedade como um substituto para enfrentar o sofrimento consciente. Nos tempos modernos, é comum as pessoas fugirem e negarem as demandas da vida, o que contribui para o aumento alarmante das doenças neuróticas. Jung identificou vários fatores que explicam isso. A transmissão de uma abordagem neurótica da vida de pais para filhos. As crianças tendem a imitar o medo da vida de seus pais e aprendem desde cedo a evitar os desafios da vida. Jung enfatizou que os problemas psicológicos das crianças muitas vezes estão relacionados à psicologia dos pais e que devemos prestar atenção à influência prejudicial dos pais na formação das crianças. A relutância de muitos jovens adultos em se desvincularem adequadamente de seus pais quando entram na idade adulta. Permanecer fisicamente adulto, mas mentalmente infantil, aumenta o risco de desenvolver uma doença neurótica. Jung destacou a importância de equilibrar a independência dos pais com a responsabilidade de se tornar um adulto completo. Pressões sociais que promovem a preguiça e a passividade, levando à evasão das tarefas da vida.
Isso inclui o uso excessivo de tecnologias viciantes, governos que desencorajam a responsabilidade pessoal, dietas pouco saudáveis, o uso excessivo de substâncias psicoativas e uma falta de ênfase nas virtudes da coragem e autossuficiência na sociedade. No entanto, a questão crucial para aqueles que sofrem é como encontrar a cura. De acordo com Jung, a abordagem a ser adotada depende se o problema evitado está no mundo exterior, relacionado a pessoas, lugares ou coisas, ou se está enraizado no mundo interior de nossa psique. Na perspectiva do mundo, existe um vasto domínio exterior e um igualmente expansivo domínio interior, e o ser humano está constantemente voltando sua atenção para um ou outro. Os desafios do mundo exterior frequentemente se manifestam como dificuldades em lidar com as necessidades sociais básicas. Isso pode incluir a luta para estabelecer relações interpessoais, encontrar emprego ou desempenhar papéis sociais adequados. Esses problemas são de natureza coletiva, pois são desafios que todos os membros da sociedade enfrentam, e Jung os chamou de casos de adaptação coletiva atrofiada. Indivíduos que sofrem desse tipo de neurose precisam buscar se tornar mais normais, no sentido de desenvolver as habilidades básicas necessárias para uma vida bem-sucedida na sociedade. Por outro lado, há pessoas que conseguem cumprir todas as demandas da vida social e alcançam o sucesso material e social, como casamento, carreira e vida social satisfatória, e ainda assim desenvolvem uma neurose. Para esses indivíduos, o problema não está relacionado ao mundo exterior, mas reside no mundo interior da psique. Eles têm medo de abraçar sua individualidade e não respondem ao chamado de sua própria consciência para desenvolver as características únicas de sua natureza. Eles permanecem excessivamente conformistas, e seu sucesso social atua como uma barreira para explorar as profundezas de sua psique. A cura para esses indivíduos envolve uma transformação profunda, uma espécie de morte simbólica. Isso significa abandonar muitos aspectos familiares e confortáveis de suas vidas, incluindo traços de personalidade, relacionamentos, escolhas de carreira e padrões de pensamento e comportamento. É necessário sacrificar o desejo de validação social e o conforto que a conformidade oferece. Isso pode ser um processo desafiador, pois envolve riscos, como enfrentar o ridículo, decepcionar os outros ou perder parte do status social. No entanto, permanecer neurótico também é arriscado, pois leva a uma vida desperdiçada, ansiedade, depressão, auto-ódio e culpa. Para aqueles que sofrem da neurose do excesso de conformidade, é essencial reconhecer que algumas pessoas simplesmente não se encaixam nos padrões normais da sociedade moderna. Eles podem ser portadores de novos ideais culturais e não devem ser constrangidos pela autoridade ou pela conformidade excessiva. O caminho para a cura envolve abraçar a individualidade, arriscar-se e buscar uma vida que seja verdadeiramente saudável e significativa. Muito obrigado por sua atenção. Você sabia que a doença mental vem crescendo muito no mundo moderno? Confira no vídeo ao lado. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like para ajudar na divulgação e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!